Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma palestra na Fraternidade. A Fraternidade Francisco de Assis é uma casa espírita que fica localizada na cidade de São Paulo. E tem o mesmo objetivo que outras casas em todo o Brasil, que é levar o Consolador prometido ao público do modo geral, que é a doutrina espírita, certo, Décio? E hoje está conosco o nosso amigo Décio Norberto. O Décio é um estudioso da doutrina espírita, tem programa na TV Mundo Maior. O programa chama-se O Espírito em Revista. Está disponibilizado inclusive no site da TV Mundo Maior, né? www.tvmundomaior.com.br. Então, se vocês tiverem oportunidade de acessar, é só entrar no site da TV Mundo Maior e vocês vão ver o programa do qual o Décio faz parte. E hoje o Décio vai falar para nós sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Por favor, fique à vontade. É com muita alegria que retornamos a essa casa abençoada, rogando aos benfeitores espirituais da casa, para que possa nos ajudar, para que a nossa palavra aqui seja fácil e possa cumprir com os propósitos que foram preparados aqui pelos mentores da casa, muito antes de nós adentrarmos aqui. Como no dia 18 de abril, nós completamos 153 anos da primeira publicação do Livro dos Espíritos, onde continham 501 itens com perguntas e respostas, e depois, em 1860, as 1019 perguntas com respostas, das quais nós conhecemos hoje. Então, a nossa homenagem hoje será para o Livro dos Espíritos. Mas para falarmos do Livro dos Espíritos, é necessário que antes possamos falar daquele que codificou o Livro dos Espíritos. Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Paris, na França. Ele foi conhecido, uma pessoa muito conhecida na França, e foi fazer os seus estudos na Suíça, com o grande educador Pestalozzi. Retornando para a França com os seus 15 anos, ele começou a dar aula na sua casa de várias matérias, astronomia, biologia e línguas também, que ele conhecia mais de uma língua. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail era um grande estudioso do magnetismo. Teve toda a sua trajetória dedicada à área da educação, um grande pedagogo. E por volta do ano 1855, ele ouviu falar pela primeira vez sobre as mesas girantes. O seu amigo Fortier convidou para ele conhecer as mesas girantes, da qual ele achou um pouco estranho. Como pode as mesas terem nervos ou responder de forma inteligente às perguntas? E deixou passar mais um ano. Passado um ano, um outro amigo dele convidou para assistir de novo às sessões e ele aceitou. Na casa de Madame Plé de Maison, ele foi assistir às mesas girantes. E achou interessante. Realmente, as mesas se mexiam quando perguntas eram direcionadas para ele. Mas como ele era um estudioso do magnetismo, logo ele deduziu: alguma coisa está influenciando aquela mesa. E aí ele começou os seus estudos sobre a doutrina dos espíritos. E constatou que existia uma inteligência ali, que era a alma dos homens que tinham vivido na Terra. Segundo Allan Kardec, como nós conhecemos, que foi o nome que ele assinou às obras, porque ele não queria ser destacado, que as obras tivessem o destaque pelo seu nome e reconhecimento que ele tinha na França, fazia parte da Academia de Letras da França, ele preferiu colocar no livro como Allan Kardec, em homenagem a uma da sua existência como druida nas Gálias. Então ele assinou os livros como Allan Kardec. Allan Kardec, ele trouxe para nós, então, a codificação do Livro dos Espíritos e das outras obras. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, ou aqueles que querem se aprofundar na doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre as causas primárias. Vai falar sobre Deus, os atributos de Deus, sobre a criação e o princípio vital. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos vai falar das causas primárias, que está diretamente ligado ao livro Gênese. Se nós quisermos aprofundar os nossos estudos sobre Deus, sobre a criação, o princípio vital, na Gênese, nós vamos conseguir esse aprofundamento.
A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo dos espíritos ou mundo espírita, que está diretamente ligado ao Livro dos Médiuns. Aí nós poderemos entender sobre os tipos de mediunidade, psicofonia, psicografia, clarividência e dentre outras faculdades mediúnicas que nós conhecemos. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos, que está ligado com o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre as leis morais, que está diretamente ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante destacar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o quinto elemento. Nós sabemos que Allan Kardec foi estudar o Novo Testamento, passagens do Evangelho de Jesus, aonde Mateus, Marcos, Lucas e João colocaram ali o entendimento que eles conseguiram ter sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, as boas notícias que Jesus veio nos trazer. Só que Allan Kardec se fixou naquelas passagens das quais nós temos dificuldades de compreendê-las. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Nós poderíamos perguntar, mas como eu posso amar o meu inimigo? Como eu posso querer amor, o mesmo amor que eu tenho por um amigo, para com o inimigo? Aquela pessoa que dificulta o meu caminhar. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais sobre essa questão. E os benfeitores espirituais vão responder que amar o nosso inimigo é não retribuir o mal com o mal, e sim com o bem. Essa questão está mais detalhada no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos poder compreender um pouco mais sobre o que é amar os nossos inimigos. A quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre as consolações futuras e o mundo depois que nós partimos para outro sistema que não seja o planeta Terra ou o mundo físico. As consolações futuras. Essa quarta parte do Livro dos Espíritos está diretamente ligado ao livro Céu e Inferno, que vai dizer que não existe um céu ou um inferno propriamente dito, mas o estado emocional que nós estamos atravessando. Nós estamos aqui, nessa casa abençoada, estamos nos sentindo bem, com os nossos corações aguardando alguma palavra, algum aconselhamento, ou passar por um atendimento fraterno na casa e saímos daqui melhores do que aqui adentramos. Mas se ao sairmos daqui, batermos no nosso carro, roubarem o nosso carro, alguém fechar o nosso carro, nós poderemos entrar numa outra sintonia e poderemos dizer que nós podemos entrar no inferno. Esse inferno, o pensamento, as nossas atitudes, pode trazer para nós essa compreensão. Então, o Livro dos Espíritos, para aqueles que gostam de estudar, que gostam de ter respostas para os grandes questionamentos da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra, será no Livro dos Espíritos que nós poderemos ter essas respostas que tanto nós procuramos ao longo da nossa existência. Deus existe? Se Deus existe, aonde Ele está? Quando aconteceram aqueles 2 aviões que chocaram nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, onde estava Deus? Quando o morro no Rio de Janeiro desmoronou, aonde estava Deus? Quantas coisas acontecem aos nossos olhos, que nós acompanhamos através da TV, e nós perguntamos, aonde está Deus que não vê isso? Essas crianças que nascem com problemas físicos, tivemos acompanhando o 3º Congresso Espírita Brasileiro, através das casas André Luiz, através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e nós percebemos lá as crianças que ali são assistidas. E nós ficamos com o nosso coração muito sensível ao ver nossos irmãos passando por aquela dificuldade. Por que Deus permite que isso aconteça? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, que é Deus? E os benfeitores espirituais vão responder, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão número 4, Allan Kardec vai perguntar, e qual a prova que nós temos, ou quais as provas que nós temos da existência de Deus? E os Espíritos respondem, no axioma que aplicai às vossas ciências, tudo aquilo que não for criação do homem, de Deus foi a criação. Alguns de nós recordam o instante que nós acompanhamos a criação da Lua, da Terra, dos planetas, das galáxias. Nós temos a memória de quando nós construímos o nosso corpo, ou o corpo do nosso filho, nós fomos co-criadores dos nossos filhos, auxiliando que ele viesse ao mundo, mas a criação não. Estamos aqui sentados, ouvindo, acompanhando aqui a oratória, e o nosso corpo não para de trabalhar. O sangue está circulando pelo nosso corpo, o nosso estômago,
nosso aparelho digestivo, está fazendo a digestão. E quem está controlando isso? Nós podemos controlar pouquinho as batidas do nosso coração. Se tivermos com uma emoção, alguma informação ou algo a acontecer, ele pode acelerar ou diminuir as batidas cardíacas, mas nós não controlamos isso. De tal forma que o momento da nossa partida não adianta nós reclamarmos, porque nós vamos partir. Então, nós vamos entrar aí na existência de Deus como o primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos. Nós vamos falar aqui sobre 5, e o primeiro é esse. O primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos é a existência de Deus. Porque se não fosse assim, como nós poderíamos entender tantas coisas que acontecem conosco? E Deus está dentro de nós. Algumas religiões chamam de Alá, Jeová, vários nomes, energia, força. Dentro da doutrina dos Espíritos, nós vamos entender Deus como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O segundo princípio básico da doutrina dos Espíritos é a imortalidade da alma. Nós acreditamos que, quando no fenômeno da morte, fica o nosso corpo físico, mas a alma sobrevive à morte do corpo, e o que fica lá é o nosso corpo físico. Jesus foi a maior testemunha da sobrevivência do espírito após, ou da alma após a desencarnação, quando na ressurreição dele, quando ele apareceu para Maria Madalena, não com o corpo físico, mas com o perispírito. E é interessante nós destacarmos aí que as mulheres, como sempre, são muito audaciosas, felizmente. Porque os apóstolos que acompanhavam Jesus, aonde estavam no momento que Jesus tinha sido sepultado? Estavam fugidos, estavam escondidos, não queriam ser presos, não queriam passar pela mesma situação da qual Jesus passou. Mas 3 mulheres vão procurar Jesus, principalmente Maria Madalena. E ela está a caminho onde estava sepultado Jesus, e um jardineiro pergunta para ela: mulher, aonde vais? Aonde está indo? Eu estou indo atrás de Jesus, o mestre amado. Mas você procura ele entre os mortos? Quando ela vai ver Jesus, o corpo de Jesus, percebe que o corpo de Jesus não está lá. E ela sai desesperada, e o jardineiro pergunta para ela de novo: mulher, por que choras? E ela reconhece a voz de quem era, e vai gritar: Rabone, Jesus. Sim, Maria, sou eu. E ela se ajoelha aos pés de Jesus, chora e chora muito. Só que quando ela vai pegar nas pernas de Jesus, Jesus: não me toque, eu ainda não fui ao Pai. Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai trazer uma mensagem muito interessante para nós, que vai relatar um pouco mais sobre essa passagem. Porque Maria Madalena vai perguntar a Jesus: mas Jesus, aonde estivestes? Descansando, refletindo sobre as notícias, tantas curas que o mestre fez? Não, Maria. Eu fui para as regiões mais inferiores, fui atrás do amigo querido. Mas que amigo é esse que merece tanta atenção do mestre? O verdadeiro amigo jamais esquece o outro amigo. Eu fui atrás daquele amigo que eu tanto amei e tanto amo, Judas Iscariotes. Só que ele não me reconheceu. Maria Madalena, então, entende a importância de nós termos os nossos amigos, como Jesus era amigo de Maria Madalena. E ela vai contar a todos os apóstolos, aqueles que conheciam Jesus, mas como ela tinha uma vida equivocada, não acreditaram nelas. Quiçá nós pudéssemos dar mais atenção às mulheres. Quem tem a sua esposa, ouça melhor a sua mãe, a sua irmã, porque as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que os homens, e nós precisamos aprender com elas. Quiçá, se a terra ou os países tivessem sido governados, ou estivessem sido governando a sua governança através das mulheres, talvez hoje nós estaríamos melhor. O homem, é claro que tem a sua importância no contexto da humanidade, mas a mulher traz essa sensibilidade muito mais aflorada do que o homem. O terceiro princípio básico da doutrina dos Espíritos é a comunicabilidade dos Espíritos. Nós acompanhamos, como falamos aqui, os 100 anos de Chico Xavier. Raul Teixeira, na sua palestra que ele fez, relatou várias passagens das quais ele acompanhou junto de Chico Xavier, mães recebendo mensagem dos seus filhos do mundo espiritual, consolando a alma aflita. E ele teve a oportunidade de depois conhecer essas mães quando ele esteve fazendo palestras por várias regiões do país. E nós verificamos quantas mães recebem a consolação,
Quanto é importante, como o nosso companheiro disse aqui, essa mensagem consoladora. Porque se não fosse assim, nós perguntaríamos, para que viver? Amar os nossos filhos, amar a nossa esposa, o esposo, a mãe e o pai, de repente eles partem, nós não sabemos para onde eles vão, se um dia nós iremos encontrá-lo. Felizmente, a doutrina espírita veio matar a morte. Veio dizer que ninguém morre, fica o corpo físico, que a alma sobrevive e vai seguir. Que nós poderemos reencontrar com os nossos entes queridos, talvez através de uma sessão mediúnica, ou através de um sonho, de uma psicofonia, de uma psicografia. Esse ente querido estará conosco. Não é um adeus, é um até breve. Quem fica do lado da margem vai ficar triste, vai sentir saudade. Mas quem está do outro lado da margem, no mundo espiritual, está ansioso para nos receber. Mas não disseram que eles voltavam hoje? Mas o trabalho que eles estão desenvolvendo lá na Terra está muito bom. E resolvemos que prorrogar um pouco o retorno ao mundo espiritual. E ok, eles vão esperar. Então a tristeza para quem está desse lado é alegria para quem está do outro lado. É a mãe que vai rever o filho, é o esposo que vai rever a esposa, às vezes nem sempre, né? Porque às vezes o convívio não é muito bom. Mas se nós entendermos, amai os vossos inimigos, nós vamos compreender que o parente que convive conosco, seja lá com o nome de pai, de mãe, de filho, como diz Emmanuel, numa mensagem Respeito Mútuo, no livro Irmão, que é um espírito em processo evolutivo. A semelhança nossa precisa da atenção e precisa de carinho. Se nós conseguíssemos olhar as pessoas que convivem conosco com outro olhar, com o olhar de misericórdia, de indulgência, nós seríamos com certeza criaturas mais felizes. Então, a comunicação dos espíritos para nós é de extrema importância. Ainda destacando o terceiro Congresso Espírita, cada palestrante ali retirou nas obras de Francisco Cândido Xavier aqueles ensinamentos que tinha contexto com eles, que tinha link com aquilo que eles gostavam de estudar. Falávamos ainda há pouco sobre André Trigueiro, que falou sobre a ecologia, dizendo que Chico Xavier já respeitava a ecologia, mesmo antes de o nome se destacar como destaca hoje, sobre o meio ambiente, sustentabilidade, porque Chico fazia o evangelho debaixo do abacateiro. Se os animais iam até ele, ele cuidava, dava atenção, dava carinho. Chico Xavier era um grande ambientalista. E André Trigueiro vai buscar nessas obras de Chico Xavier passagens que mostram isso. Então, cada um procurou, nas obras, retratar aquilo que tinha de mais importância. Haroldo buscou, nas obras de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, o senador orgulhoso, que depois volta como Nestório, há 50 anos depois, humilde e resgatando os débitos que ele tinha. Então, o terceiro princípio básico da doutrina espírita é de grande importância para todos nós. O quarto princípio básico da doutrina espírita é a reencarnação. Nós temos uma vida e várias existências. Eu estou Décio, mas eu não sou Décio. Eu sou um espírito criado simples e ignorante, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. E na questão 540, no último parágrafo, vai dizer que o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. E o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem. Ou seja, nós estamos nessa lei de evolução. Nós sempre estamos evoluindo. Esta é a grande oportunidade que nós temos. E a reencarnação, segundo Emmanuel, é quase um perdão divino. Porque se não fosse assim, o que seria dos nossos irmãos que às vezes cometem crimes horríveis? Mãe e pai que jogam seus filhos à janela, jogam na lata de lixo, jogam no rio. O que seriam dessas pessoas se não houvesse essa oportunidade que Deus nos permite através da reencarnação? Nesse tópico, é interessante nós destacarmos que algumas religiões não acreditam na reencarnação, em si na ressurreição. Que nós, depois que partirmos para o mundo espiritual, vamos retomar aquele corpo da qual nós tínhamos e continuar a viver. A reencarnação vai dizer que aquele corpo fica. Nós teremos um outro corpo, uma nova geração. E nesse corpo que vai ser gerado, nós continuaremos a nossa trajetória espiritual. Vai dizer que além do espírito, nós temos o perispírito e o corpo físico. Que o perispírito é a forma que dá forma ao corpo físico. Uma reflexão aqui para cada um de nós. Se a nossa mamãe ou a nossa esposa for preparar um bolo e a forma de bolo estiver danificada, como sairá o bolo? Torto. Então, se o perispírito, que é a forma que dá forma ao corpo físico,
Se ele estiver danificado, quando nós reencarnarmos, o nosso corpo aparecerá com um problema físico. Castigo? Não. Oportunidade de nós resgatarmos os nossos débitos. E tudo que nós fazemos, todos os nossos vícios, tanto físicos quanto morais, nós registramos no nosso perispírito. Por mais secreto que seja a nossa ação, o nosso perispírito vai registrar e depois nós vamos ter que arcar com isso. Só que, felizmente, a lei de Deus não é uma lei punitiva, é uma lei de amor. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, anotou Pedro nas suas anotações. Então, se nós tivermos um ato de amor perante aos nossos companheiros, seja lá na nossa casa, seja na via pública, seja num trabalho assistencial, nós poderemos diminuir as nossas faltas. Então, a reencarnação nós poderemos encontrar também no Novo Testamento. Ah, mas a reencarnação não é uma criação da doutrina dos Espíritos? É claro que não. O budismo acredita na reencarnação, o hinduísmo acredita na reencarnação. Então, não é uma invenção da doutrina dos Espíritos. E é importante nós destacarmos que Allan Kardec foi retirar os ensinamentos universais dos Espíritos. É uma linguagem única. Nós chegaremos a um tempo que nós compreenderemos que tudo isso que a doutrina dos Espíritos nos traz não é uma invenção da doutrina dos Espíritos. É só nós constatarmos no nosso dia a dia quantas coisas acontecem. Quando Jesus pergunta aos seus apóstolos o que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? Eles vão dizer, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, e tu? O que dizes quem eu sou? Ele vai responder, tu és filho do Deus vivo, que veio redimir os pecados do mundo. E Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, bem-aventurado tu és entre os homens, porque não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim o Pai que está no céu. Mais à frente, aqueles que acompanhavam Jesus, os apóstolos, vão questionar o mestre, mas Senhor, Elias não disse que era necessário que ele retornasse antes que viesse o Messias? E Jesus vai responder que sim, e Elias retornou, mas vocês não o reconheceram. E está escrito lá no Novo Testamento que depois eles compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Uma outra passagem muito interessante também, que vai destacar a reencarnação, é quando Nicodemos, um doutor da lei, vai procurar por Jesus. E vai perguntar para Jesus, Jesus, como eu posso entender sobre o reino dos céus? E Jesus vai dizer, só aquele que renascer, ninguém poderá ver o reino do céu, se não nascer de novo. E Nicodemo vai perguntar, mas Senhor, como posso eu, homem feito, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus responde a Nicodemos, se você, que é um doutor da lei, não conhece das coisas mais simples, como eu poderei dizer para você sobre o reino dos céus? Então, ali nós poderemos dizer que Jesus está nos advertindo, é necessário renascer novamente. Um outro item que pode também nos ajudar nessa compreensão sobre a reencarnação é quando Jesus está caminhando com os seus apóstolos e eles encontram um homem que era cego de nascença. E os apóstolos questionam, Jesus, quem pecou? Ele ou os seus pais? E Jesus responde, nem ele e nem os seus pais. Ele veio para dar testemunho. Então, para os apóstolos, para Jesus, a questão da reencarnação era óbvia. Era uma questão sine qua non, não tinha dúvida. Eles entendiam o que era a reencarnação. Mas, infelizmente, alguns religiosos conseguiram mudar essa trajetória. Divaldo Pereira Franco vai destacar que por volta do ano de 532, uma senhora chamada uma rainha, Teodora, vai pedir para que o seu esposo, que era muito influente, que retirasse da Bíblia a palavra reencarnação, porque ela tinha tido uma vida, uma vendedora de ilusão, e ela não queria que numa próxima reencarnação ela tivesse que pagar os débitos, como que se um ato, alguma coisa pudesse acontecer. E no segundo concílio de Constantinopla, a palavra reencarnação foi retirada do Novo Testamento. Aqueles que gostarem de estudar, é só procurar isso que vai encontrar. É essa afirmativa, que é de grande importância para todos nós. Então, a reencarnação fazia parte, sim, da Bíblia, como nós conhecemos hoje. Mas, infelizmente, o homem mudou. A doutrina dos Espíritos, como diz Emmanuel, é o cristianismo redivivo. Vai resgatar
e vai levar-nos lá para os ensinamentos de Jesus. A quarta parte do livro dos Espíritos, que nós estávamos falando sobre as consolações e esperanças futuras, que está ligado ao livro do Céu e Inferno, então vai nos mostrar todas essas importâncias e tudo aquilo que nós temos que refletir sobre a nossa existência. Partindo para o quinto princípio básico da doutrina dos Espíritos, vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Não somos os privilegiados que só aqui na Terra ter vida. Nos outros planetas também tem vida. Talvez não da forma que nós concebemos aqui na Terra. O fato das ondas terrenas não conseguirem captar vida em outros planetas não significa que não existem. Nós estamos aqui. Será que existem espíritos aqui nos acompanhando? Provavelmente sim. Quem tiver evidência vai poder ver isso. Ou sentimos a presença, os nossos olhos não captam. Mas nós sabemos que os espíritos estão aqui nos acompanhando, nos orientando, nos protegendo. Os 5 princípios básicos da doutrina dos Espíritos é muito importante para a nossa reflexão, porque aí nós poderemos compreender muitas coisas. Destacamos outros itens de grande importância para nós também, sobre o pressentimento. Na questão 522 e 525 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar sobre isso, desses sentimentos que às vezes nós temos de passar por algum lugar, encontrar alguma pessoa e ter a sensação que já conhecemos ou passamos por aquele lugar. E os benfeitores espirituais vão dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas das quais nós iremos passar. E quando esse tem um caráter marcante, vem como um insight, como uma intuição. Quem não acompanhou o caso de um jovem que bateu o seu carro numa montana vermelha após passar por uma lombada? Instantes antes, a sua mãe, quando foi perguntada se ele poderia sair, ela disse: filho, eu tive um sentimento não muito bom, um sonho muito bom, não saia, fica em casa. Ah, mamãe, mas é rapidinho, eu vou e já volto. Foi e não voltou. Será que se ele não tivesse seguido os conselhos da mãe, ele não estaria aqui conosco? Quem não acompanhou os Mamonas Assassina, que quando Samuel estava fazendo um comentário, o seu cabeleireiro filmou, ele fez o comentário, saiu, resolveu voltar e disse assim: eu sonhei que o avião caía, e vai embora. Dinho, que era o vocalista do Mamonas Assassina, quando sabia que a sua turnê pelo Brasil estava acabando, e era a última apresentação, e depois eles iam para Portugal, ele também deu uma declaração: nós estamos indo para Portugal, mas não sabemos se voltamos, se estaremos de volta. O Claudinho, do Claudinho e Bochecha, antes dele fazer o seu último show em Lorena, a sua filha na noite anterior chorou, e chorou bastante. Papai não vai, fica em casa, mas eu tenho que ir, papai tem que trabalhar, fique para que você cuide da sua mamãe. Foi e não voltou. Quantos insights nós temos e às vezes não damos a devida atenção. Então vamos ouvir mais as pessoas que estão próximas de nós, nosso pai, nossa mãe. Se queremos passear, podemos ir? Sim, mas fazer uma prece antes, nos ligar com os benfeitores espirituais, para que o caminho onde estivermos indo, possamos estar protegidos. Orai e vigiai, foi que Jesus nos alertou. Pedir ajuda a Jesus através da oração, sem dúvida, mas também vigiar as nossas atitudes. Precisaremos ser criaturas gratas, agradecidas a tudo que temos, tudo que somos. No Evangelho de Jesus, nós vamos acompanhar a passagem dos 10 leprosos, que vão até Jesus pedir ajuda a Jesus. Jesus, ajude-nos, Jesus, cure-nos da lepra. Jesus permite que os 10 leprosos se aproximem dele e pede para que eles possam ir até a cidade e mostrar para os doutores da lei o que tinha acontecido com eles. Conforme eles estão indo, eles percebem que as lepras começam a sumir. Porém, apenas um volta, se ajoelha aos pés de Jesus, chora e agradece o Mestre. Jesus olha à sua volta e pergunta: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer? Então precisaremos ser criaturas gratas, agradecer a essa casa abençoada que recebe a todos nós, agradecer aos nossos pais por ter nos aceitado como seus filhos, agradecer a Deus pela visão, pela audição, e quantos companheiros estão aí, nesse exato momento agora, no hospital, no leito de dor, aguardando o momento da sua partida. E nós estamos aqui preocupados com as coisas que acontecerão para lá. Então, precisaremos ser criaturas agradecidas, mesmo que às vezes temos dificuldades da nossa vida, agradecer a tudo, olhar no espelho e agradecer pelo corpo que nós temos, pela família que nós temos,
por tudo que nós recebemos, por todos os talentos que Deus nos ofereceu. Porque quando retornarmos ao mundo espiritual, nós seremos questionados. O que nós fizemos com os talentos que a nós foram confiados? O talento de trabalhar, de educar um filho, de ser gratos aos nossos pais, de um trabalho assistencial. Então, quando retornarmos ao mundo espiritual, nós seremos questionados por isso. Então, é importante que nós façamos a nossa parte. A doutrina dos Espíritos é um consolo garantido para todos nós. Se nós entendermos isso, a nossa vida com certeza melhorará, porque nós somos os arquitetos do nosso destino. Não deveremos culpar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a esposa, por nós não sermos felizes. O reino de Deus está dentro de nós. É a centelha divina que, através do amor, da bondade, nós vamos desenvolvendo. Quando o jovem questiona a Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus vai responder, bom não, bom só o Pai que está no céu, mestre sim, eu sou. E Jesus vai dizer, não matarás, não roubarás, não cometerás adultérios. E o jovem vai responder, mas eu faço isso, Senhor, há muito tempo. Mas, se quiserem realmente ter a vida eterna e um lugar no céu, vende tudo que tens, dê aos pobres e terá um local para você no reino dos céus. O jovem para, reflete e decide, faz a sua reflexão e decide não seguir a Jesus. As leis de Deus, segundo o livro dos Espíritos, está contida na nossa consciência na questão 621. E quais são essas leis? Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2, amará teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essas leis serão importantes nós aplicarmos para que nós possamos entrar em comunhão com esse reino dos céus. Esse reino dos céus onde a lei da bondade, a paciência, a resignação estão presentes, nós desenvolveremos a partir do momento que nós tivermos esse amor ao próximo. Só que antes de nós amarmos a Deus, nós temos que amar o nosso próximo. E antes de nós amarmos o nosso próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Não ser tão cruéis conosco. Às vezes nós nos punimos muito. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço isso. Merecemos sim. Deus quer a nossa felicidade. A espiritualidade trabalha para a nossa felicidade. Essa doença, essa dificuldade da qual nós estamos passando, é algo que a vida está nos chamando a atenção. O que nós fizemos? Então, a partir do momento que nós mudarmos essa sintonia, a partir do momento que nós fizermos a nossa transformação moral, as coisas mudarão. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, pelo esforço. Então, a transformação moral, a reforma íntima é de fundamental importância para que nós possamos ser criaturas melhores, a cada dia mais felizes. Na passagem do Evangelho de Jesus em Mateus, ele vai falar sobre a passagem do lava-pés. Quando Jesus pega uma bacia, deita água, pega uma toalha, coloca a sua cintura e começa a lavar os pés dos seus apóstolos, um a um, até chegar em Pedro. E Pedro vai questionar, mas o mestre vai lavar o pé do seu discípulo? Sim, Pedro. É necessário que eu faça isso para que você esteja em comunhão comigo. Então, Senhor, não lave só os meus pés, mas a cabeça, as mãos, lave-me tudo. Pedro amava muito a Jesus e queria estar em comunhão com ele. E Jesus vai advertir, Pedro, basta apenas os seus pés, o restante já está limpo. E eu faço isso como mestre para dar testemunho, porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aquele que já despertou a sua consciência para a importância do amor ao próximo, está já no caminho de ser considerado o trabalhador do Cristo. Já está trabalhando na obra do Cristo. A seara é grande, mas os tarefeiros são poucos. Então, se nós tivermos uma oportunidade de trabalhar para Jesus, vamos trabalhar, independente da religião da qual nós estamos. A doutrina dos Espíritos vai trazer vários esclarecimentos para nós, mas como asseverou Chico no Pinga Fogo, todas as religiões merecem o nosso respeito, porque Allan Kardec, em todas as suas anotações, deixou muito claro isso, que nós deveremos respeitar todas as religiões, todas são importantes e todas têm o seu caráter. Jesus já nos advertiu, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, mas por se amarem. Será que nós estamos amando uns aos outros?
vai nos contar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma passagem de Eurípides Barçanufo, que numa manhã ele acordou muito triste. Fez uma reflexão e, em desdobramento, foi para as regiões superiores e teve um encontro com Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, ele percebeu que o mestre estava chorando. Mestre, tu choras? Sim, Eurípides, eu choro. Provavelmente o mestre chora por aqueles que não foram alcançados pela doutrina consoladora ou pelo teu evangelho. Não, Eurípides, não são por eles que eu choro. Eu choro por aqueles que conheceram o evangelho, foram alcançados pela doutrina consoladora, mas de vez de estarem amando uns aos outros, estão armando uns contra os outros. Devemos nos amar. Amar a nós, amar o próximo, a respeitar as pessoas, fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Na questão 919, Allan Kardec vai perguntar, mas como eu posso fazer para melhorar nessa existência e conseguir resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade Avalô disse, conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec volta a questionar, mas como eu posso fazer para conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho dá uma receita de vida. Diz mais ou menos assim, do tempo que vivia na Terra, ao final de cada jornada, eu realizava uma reflexão, para saber o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de mal. Se porventura eu percebesse que tinha feito algo de negativo para com meu irmão, no dia seguinte eu ia até ele e pedia desculpas. Como é difícil nós pedirmos desculpas. E acrescenta, se porventura Deus enviasse um dos seus anjos e nos convidássemos para retornar ao mundo espiritual, estaríamos preparados? Demos todos os exemplos para os nossos filhos, fomos gratos aos nossos pais, cumprimos as nossas obrigações do nosso trabalho, fomos gratos aos nossos amigos, e se porventura nós tivermos dificuldade de compreender, façamos como Jesus pede para que façamos, nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Aquilo que eu fiz, se uma outra pessoa fizesse comigo e eu aceitaria, se a resposta é sim, eu deverei continuar. Então, a reforma íntima, a transformação moral, o conhecimento de nós mesmos e das leis de Deus é fundamental para que possamos ser criaturas mais felizes. Estamos atravessando momentos decisivos. Jesus conta conosco. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai dizer que nós estamos passando por momentos decisivos. O primeiro, quando a Terra se deslocava da nebulosa solar. A segunda, quando se decidia a vinda de Jesus ao orbe terrestre. E a terceira agora. A espiritualidade conta conosco. Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a voz de Jesus, os braços de Jesus. Jesus conta com cada um de nós. Precisamos regaçar as mangas e trabalhar. E trabalhar para a divulgação do Evangelho de Jesus, não para que tenhamos mais espíritas, mas criaturas melhores. Quando questionado o Dalai Lama qual a melhor religião, ele disse, aquela que faz a criatura melhor a cada dia. Essa é a melhor religião. Então, se um outro amigo, uma outra pessoa quer seguir uma religião diferente da nossa, deveremos deixar, porque todas são importantes. Nós não conseguiríamos, dentro do movimento espírita, abraçar todos aqueles que decidissem seguir a doutrina dos espíritos. Mas sim, deveremos levar essa mensagem consoladora, como Chico Xavier fez ao longo dos seus 92 anos, testemunho de fé e de realidade. Então, os 5 princípios básicos da doutrina dos espíritas, como falamos aqui, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação e a pluralidade do mundo dos habitados, se nós estudarmos isso através do livro dos espíritos e das outras obras, nós teremos uma compreensão melhor sobre a vida, de onde nós viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Que no palco da vida, nos papéis que nós representamos, papel de pai, de mãe, de filho, de avô, se nós estamos representando de forma positiva ou não. E sempre agradecer. Jesus, há quase 2000 anos, nos fez um convite. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e terei alívio para as vossas aflições. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para seguir de guia e de modelo. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Jesus é o nosso caminho, Jesus é o nosso guia. No capítulo 14 do Novo Testamento, na anotação de João, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já vos tinha dito.
Eu vou para vos preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais também comigo. E Tomé, que só acreditava vendo, vai questionar o mestre: mas Senhor, nós não sabemos o caminho, como poderemos ir até vós? Tomé: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então deveremos seguir Jesus. Mas no final desse capítulo 14, Jesus vai fazer a promessa do Consolador. Se me amardes, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai. E ele enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Mas quando ele vier, fará recordar de tudo o que eu tenho dito e acrescentará outras coisas. Portanto, surge a 18 de abril de 1857 em Paris, na França, através das mãos abençoadas de Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, do qual nós fazemos a homenagem esse mês de abril. E se nós pudéssemos pedir alguma coisa a Jesus, ajude-nos, Senhor. Que possamos aceitar o seu convite, que há quase 2000 anos o Senhor fez para cada um de nós. Quando Jesus nos disse: eis que vos mando como ovelhas mansas entre os lobos ferozes. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar a boa palavra, aquele que perdeu o gosto pela vida, o sentido de viver. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar aos nossos ouvidos aquela colocação infeliz de um companheiro, de uma companheira. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, com as nossas mãos, a ajudar aquela pessoa que não tem um pão, não tem um leite, que falta as coisas mais básicas para viver. Que sejamos nós, as criaturas e as ovelhas, a divulgar o Evangelho de Jesus. Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, porque as eu conheço uma a uma, e quando elas ouvem a minha voz, elas vêm até mim. Só um pastor, só um rebanho, todos nós somos filhos de Deus. Que possamos nessa noite, ao sairmos daqui, refletir sobre a nossa existência, e que de hoje em diante façamos diferente, como asseverou Chico Xavier. Se não é possível voltar ao passado e fazer um novo começo, cada um pode, a partir de agora, fazer um novo final. E se mesmo assim, nas aflições do nosso dia a dia, as dores insistirem em bater a nossa porta, lembremos do salmista Davi, no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Que assim seja. Falávamos antes do início da palestra do Décio sobre a importância da leitura, da busca do esclarecimento. Então vocês veem que o Décio é uma pessoa bastante estudiosa, conhece bastante a literatura espírita e outras mais, evidente. Então façamos também do exemplo dele, o nosso, vamos buscar o esclarecimento acerca da doutrina, para que possamos também auxiliar os mais necessitados, levando nossa palavra, nosso carinho, nosso amor, baseado na doutrina dos Espíritos. Muita paz a todos, Décio, muito obrigado, e a vocês que estão conosco, o nosso abraço e até a próxima semana. Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma palestra na fraternidade.
A Fraternidade Francisco de Assis é uma casa espírita que fica localizada na cidade de São Paulo. E tem o mesmo objetivo que outras casas em todo o Brasil, que é levar o Consolador prometido ao público, do modo geral, que é a doutrina espírita, certo, Décio? E hoje está conosco o nosso amigo Décio Norberto. O Décio é um estudioso da doutrina espírita, tem programa na TV Mundo Maior. O programa chama-se O Espírito em Revista. Está disponibilizado, inclusive, no site da TV Mundo Maior, né? tvmundomaior.com.br. Então, se vocês tiverem a oportunidade de acessar, é só entrar no site da TV Mundo Maior e vocês vão ver o programa do qual o Décio faz parte. E hoje o Décio vai falar para nós sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Por favor, fique à vontade. É com muita alegria que retornamos a essa casa abençoada, rogando aos benfeitores espirituais da casa, para que possa nos ajudar, para que a nossa palavra aqui seja fácil e possa cumprir com os propósitos que foram preparados aqui pelos mentores da casa, muito antes de nós adentrarmos aqui. Como no dia 18 de abril, nós completamos 153 anos da primeira publicação do Livro dos Espíritos, onde continham 501 itens com perguntas e respostas, e depois, em 1860, as 1.019 perguntas com respostas, das quais nós conhecemos hoje. Então, a nossa homenagem hoje será para o Livro dos Espíritos. Mas para falarmos do Livro dos Espíritos, é necessário que antes possamos falar daquele que codificou o Livro dos Espíritos. Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 em Paris, na França. Ele foi conhecido, uma pessoa muito conhecida na França, e foi fazer os seus estudos na Suíça, com o grande educador Pestalozzi. Retornando para a França com os seus 15 anos, ele começou a dar aula na sua casa de várias matérias, astronomia, biologia e línguas também, que ele conhecia mais de uma língua. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail era um grande estudioso do magnetismo. Teve toda a sua trajetória dedicada à área da educação, um grande pedagogo. E por volta do ano 1855, ele ouviu falar pela primeira vez sobre as mesas girantes. O seu amigo Fortier convidou para ele conhecer as mesas girantes, da qual ele achou um pouco estranho. Como pode as mesas terem nervos ou responder de forma inteligente às perguntas? E deixou passar mais um ano. Passado um ano, um outro amigo dele convidou para assistir de novo às sessões e ele aceitou. Na casa de Madame Plé de Maison, ele foi assistir às mesas girantes e achou interessante. Realmente as mesas se mexiam quando perguntas eram direcionadas para ele. Mas como ele era um estudioso do magnetismo, logo ele deduziu: alguma coisa está influenciando aquela mesa. E aí ele começou os seus estudos sobre a doutrina dos espíritos. E constatou que existia uma inteligência ali, que era a alma dos homens que tinham vivido na Terra. Segundo Allan Kardec, como nós conhecemos, que foi o nome que ele assinou às obras, porque ele não queria ser destacado, que as obras tivessem o destaque pelo seu nome e reconhecimento que ele tinha na França, fazia parte da Academia de Letras da França, ele preferiu colocar no livro como Allan Kardec, em homenagem a uma da sua existência como druida nas Gálias. Então ele assinou os livros como Allan Kardec. Allan Kardec, ele trouxe para nós, então, a codificação do Livro dos Espíritos e das outras obras. O Livro dos Espíritos, para quem não conhece, ou aqueles que querem se aprofundar na doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre as causas primárias, vai falar sobre Deus, os atributos de Deus, sobre a criação e o princípio vital. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos vai falar das causas primárias, que está diretamente ligado ao livro Gênese. Se nós quisermos aprofundar os nossos estudos sobre Deus, sobre a criação, o princípio vital, na Gênese nós vamos conseguir esse aprofundamento. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo dos espíritos ou mundo espírita, que está diretamente ligado ao Livro dos Médiuns.
Aí nós poderemos entender sobre os tipos de mediunidade, psicofonia, psicografia, clarividência e dentre outras faculdades mediúnicas que nós conhecemos. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos, que está ligado com o Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre as leis morais, que está diretamente ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante destacar que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o quinto elemento. Nós sabemos que Allan Kardec foi estudar o Novo Testamento, passagens do Evangelho de Jesus, aonde Mateus, Marcos, Lucas e João colocaram ali o entendimento que eles conseguiram ter sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, as boas notícias que Jesus veio nos trazer. Só que Allan Kardec se fixou naquelas passagens das quais nós temos dificuldades de compreendê-las. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Nós poderíamos perguntar, mas como eu posso amar o meu inimigo? Como eu posso querer amor, o mesmo amor que eu tenho por um amigo, para com o inimigo? Aquela pessoa que dificulta o meu caminhar. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os benfeitores espirituais sobre essa questão. E os benfeitores espirituais vão responder que amar o nosso inimigo é não retribuir o mal com o mal, e sim com o bem. Essa questão está mais detalhada no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos poder compreender um pouco mais sobre o que é amar os nossos inimigos. A quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre as consolações futuras e o mundo depois que nós partimos para outro sistema que não seja o planeta Terra ou o mundo físico. As consolações futuras. Essa quarta parte do Livro dos Espíritos está diretamente ligado ao livro Céu e Inferno, que vai dizer que não existe um céu ou um inferno propriamente dito, mas o estado emocional que nós estamos atravessando. Nós estamos aqui, nessa casa abençoada, estamos nos sentindo bem, com os nossos corações aguardando alguma palavra, algum aconselhamento, ou passar por um atendimento fraterno na casa e sairmos daqui melhores do que aqui adentramos. Mas se ao sairmos daqui, batermos nos ajudar nessa compreensão sobre a reencarnação, é quando Jesus está caminhando com os seus apóstolos e eles encontram um homem que era cego de nascença. E os apóstolos questionam, Jesus, quem pecou? Ele ou os seus pais? E Jesus responde, nem ele e nem os seus pais. Ele veio para dar testemunho. Então, para os apóstolos, para Jesus, a questão da reencarnação era óbvia. Era uma questão sine qua non, não tinha dúvida. Eles entendiam o que era a reencarnação. Mas, infelizmente, alguns religiosos conseguiram mudar essa trajetória. Divaldo Pereira Franco vai destacar que por volta do ano de 532, uma senhora chamada uma rainha, Teodora, vai pedir para que o seu esposo, que era muito influente, que retirasse da Bíblia a palavra reencarnação, porque ela tinha tido uma vida, uma vendedora de ilusão, e ela não queria que numa próxima reencarnação ela tivesse que pagar os débitos, como que se um ato, alguma coisa pudesse acontecer. E no segundo concílio de Constantinopla, a palavra reencarnação foi retirada do Novo Testamento. Aqueles que gostarem de estudar, é só procurar isso que vai encontrar. É essa afirmativa, que é de grande importância para todos nós. Então a reencarnação fazia parte, sim, da Bíblia, como nós conhecemos hoje. Mas, infelizmente, o homem mudou. A doutrina dos Espíritos, como diz Emmanuel, é o cristianismo redivivo. Vai resgatar e vai levar-nos lá para os ensinamentos de Jesus. A quarta parte do Livro dos Espíritos, que nós estávamos falando sobre as consolações e esperanças futuras, que está ligado ao livro do Céu e Inferno, então vai nos mostrar todas as importâncias e tudo aquilo que nós temos que refletir sobre a nossa existência. Partindo para o quinto princípio básico da doutrina dos Espíritos, vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Não somos os privilegiados que só aqui na Terra ter vida. Nos outros planetas também tem vida. Talvez não da forma que nós concebemos aqui na Terra. O fato das ondas terrenas não conseguirem captar vida em outros planetas não significa que não existem. Nós estamos aqui. Será que existem espíritos aqui nos acompanhando? Provavelmente sim. Quem tiver evidência vai poder ver isso. Ou sentimos a presença, os nossos olhos não captam. Mas
Nós sabemos que os Espíritos estão aqui nos acompanhando, nos orientando, nos protegendo. Os 5 princípios básicos da doutrina dos Espíritos é muito importante para a nossa reflexão, porque aí nós poderemos compreender muitas coisas. Destacamos outros itens de grande importância para nós também, sobre o pressentimento. Na questão 522 e 525 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar sobre isso, desses sentimentos que às vezes nós temos de passar por algum lugar, encontrar alguma pessoa e ter a sensação que já conhecemos ou passamos por aquele lugar. E os benfeitores espirituais vão dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas das quais nós iremos passar. E quando esse tem um caráter marcante, vem como um insight, como uma intuição. Quem não acompanhou o caso de um jovem que bateu o seu carro numa montana vermelha após passar por uma lombada? Instantes antes, a sua mãe, quando foi perguntada se ele poderia sair, ela disse: filho, eu tive um sentimento não muito bom, um sonho muito bom, não saia, fica em casa. Ah, mamãe, mas é rapidinho, eu vou e já volto. Foi e não voltou. Será que se ele não tivesse seguido os conselhos da mãe, ele não estaria aqui conosco? Quem não acompanhou os Mamonas Assassina, que quando Samuel estava fazendo um comentário, o seu cabeleireiro filmou, ele fez o comentário, saiu, resolveu voltar e disse assim: eu sonhei que o avião caía, e vai embora. Dinho, que era o vocalista do Mamonas Assassina, quando sabia que a sua turnê pelo Brasil estava acabando, e era a última apresentação, e depois eles iam para Portugal, ele também deu uma declaração: nós estamos indo para Portugal, mas não sabemos se voltamos, se estaremos de volta. O Claudinho, do Claudinho e Bochecha, antes dele fazer o seu último show em Lorena, a sua filha na noite anterior chorou, e chorou bastante. Papai não vai, fica em casa, mas eu tenho que ir, papai tem que trabalhar, fique para que você cuide da sua mamãe. Foi e não voltou. Quantos insights nós temos e às vezes não damos a devida atenção. Então vamos ouvir mais as pessoas que estão próximas de nós, nosso pai, nossa mãe. Se queremos passear, podemos ir? Sim, mas fazer uma prece antes, nos ligar com os benfeitores espirituais, para que o caminho onde estivermos indo, possamos estar protegidos. Orai e vigiai, foi que Jesus nos alertou. Pedir ajuda a Jesus através da oração, sem dúvida, mas também vigiar as nossas atitudes. Precisaremos ser criaturas gratas, agradecidas a tudo que temos, tudo que somos. No Evangelho de Jesus, nós vamos acompanhar a passagem dos 10 leprosos, que vão até Jesus pedir ajuda a Jesus. Jesus, ajude-nos, Jesus, cure-nos da lepra. Jesus permite que os 10 leprosos se aproximem dele e pede para que eles possam ir até a cidade e mostrar para os doutores da lei o que tinha acontecido com eles. Conforme eles estão indo, eles percebem que as lepras começam a sumir. Porém, apenas um volta, se ajoelha aos pés de Jesus, chora e agradece o Mestre. Jesus olha à sua volta e pergunta: mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer? Então precisaremos ser criaturas gratas, agradecer a essa casa abençoada que recebe a todos nós, agradecer aos nossos pais por ter nos aceitado como seus filhos, agradecer a Deus pela visão, pela audição, e quantos companheiros estão aí, nesse exato momento agora, no hospital, no leito de dor, aguardando o momento da sua partida. E nós estamos aqui preocupados com as coisas que acontecerão para lá. Então, precisaremos ser criaturas agradecidas, mesmo que às vezes temos dificuldades da nossa vida, agradecer a tudo, olhar no espelho e agradecer pelo corpo que nós temos, pela família que nós temos, por tudo que nós recebemos, por todos os talentos que Deus nos ofereceu. Porque quando retornarmos ao mundo espiritual, nós seremos questionados: o que nós fizemos com os talentos que a nós foram confiados? O talento de trabalhar, de educar um filho, de ser gratos aos nossos pais, de um trabalho assistencial. Então, quando retornarmos ao mundo espiritual, nós seremos questionados por isso. Então, é importante que nós façamos a nossa parte. A doutrina dos Espíritos é um consolo garantido para todos nós. Se nós entendermos isso, a nossa vida com certeza melhorará, porque nós somos os arquitetos do nosso destino. Não deveremos culpar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a esposa, por nós não sermos felizes. O reino de Deus está
dentro de nós. É a centelha divina que, através do amor, da bondade, nós vamos desenvolvendo. Quando o jovem questiona a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus vai responder: bom não, bom só o Pai que está no céu, mestre sim, eu sou. E Jesus vai dizer: não matarás, não vive, e vai seguir. Que nós poderemos reencontrar com os nossos entes queridos, talvez através de uma sessão mediúnica, ou através de um sonho, de uma psicofonia, de uma psicografia. Esse ente querido estará conosco. Não é um adeus, é um até breve. Quem fica do lado da margem vai ficar triste, vai sentir saudade. Mas quem está do outro lado da margem, no mundo espiritual, está ansioso para nos receber. Mas não disseram que eles voltavam hoje? Mas o trabalho que eles estão desenvolvendo lá na Terra está muito bom. E resolvemos que prorrogar um pouco o retorno ao mundo espiritual. E ok, eles vão esperar. Então a tristeza para quem está desse lado é alegria para quem está do outro lado. É a mãe que vai rever o filho, é o esposo que vai rever a esposa, às vezes nem sempre, né? Porque às vezes o convívio não é muito bom. Mas se nós entendermos amai os vossos inimigos, nós vamos compreender que o parente que convive conosco, seja lá com o nome de pai, de mãe, de filho, como diz Emmanuel, numa mensagem Respeito Mútuo, no livro Irmão, que é um espírito em processo evolutivo. A semelhança nossa precisa da atenção e precisa de carinho. Se nós conseguíssemos olhar as pessoas que convivem conosco com outro olhar, com um olhar de misericórdia, de indulgência, nós seríamos com certeza criaturas mais felizes. Então, a comunicação dos espíritos para nós é de extrema importância. Ainda destacando o terceiro Congresso Espírita, cada palestrante ali retirou nas obras de Francisco Cândido Xavier aqueles ensinamentos que tinha contexto com eles, que tinha link com aquilo que eles gostavam de estudar. Falávamos ainda há pouco sobre André Trigueiro, que falou sobre a ecologia, dizendo que Chico Xavier já respeitava a ecologia, mesmo antes de o nome se destacar como destaca hoje, sobre o meio ambiente, sustentabilidade, porque Chico fazia o evangelho debaixo do abacateiro. Se os animais iam até ele, ele cuidava, dava atenção, dava carinho. Chico Xavier era um grande ambientalista. E André Trigueiro vai buscar nessas obras de Chico Xavier passagens que mostram isso. Então, cada um procurou, nas obras, retratar aquilo que tinha de mais importância. Haroldo buscou, nas obras de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, o senador orgulhoso, que depois volta como Nestório, há 50 anos depois, humilde e resgatando os débitos que ele tinha. Então, o terceiro princípio básico da doutrina espírita é de grande importância para todos nós. O quarto princípio básico da doutrina espírita é a reencarnação. Nós temos uma vida e várias existências. Eu estou Décio, mas eu não sou Décio. Eu sou um espírito criado simples e ignorante, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. E na questão 540, no último parágrafo, vai dizer que o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. E o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem. Ou seja, nós estamos nessa lei de evolução. Nós sempre estamos evoluindo. Esta é a grande oportunidade que nós temos. E a reencarnação, segundo Emmanuel, é quase um perdão divino. Porque se não fosse assim, o que seria dos nossos irmãos que às vezes cometem crimes horríveis? Mãe e pai que jogam seus filhos à janela, jogam na lata de lixo, jogam no rio. O que seriam dessas pessoas se não houvesse essa oportunidade que Deus nos permite através da reencarnação? Nesse tópico, é interessante nós destacarmos que algumas religiões não acreditam na reencarnação, e sim na ressurreição. Que nós, depois que partirmos para o mundo espiritual, vamos retomar aquele corpo da qual nós tínhamos e continuar a viver. A reencarnação vai dizer que aquele corpo fica. Nós teremos um outro corpo, uma nova geração, e nesse corpo que vai ser gerado, nós continuaremos a nossa trajetória espiritual. Vai dizer que além do espírito, nós temos o perispírito e o corpo físico. Que o perispírito é a forma que dá forma ao corpo físico. Uma reflexão aqui para cada um de nós. Se a nossa mamãe ou a nossa esposa for preparar um bolo e a forma de bolo estiver danificada, como sairá o bolo? Torto. Então, se o perispírito, que é a forma que dá forma ao corpo físico, se ele estiver danificado, quando nós reencarnarmos, o nosso corpo aparecerá com um problema físico.
Castigo? Não. Oportunidade de nós resgatarmos os nossos débitos. E tudo que nós fazemos, todos os nossos vícios, tanto físicos quanto morais, nós registramos no nosso perispírito. Por mais secreto que seja a nossa ação, o nosso perispírito vai registrar e depois nós vamos ter que arcar com isso. Só que, felizmente, a lei de Deus não é uma lei punitiva, é uma lei de amor. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, anotou Pedro nas suas anotações. Então, se nós tivermos um ato de amor perante aos nossos companheiros, seja lá na nossa casa, seja na via pública, seja num trabalho assistencial, nós poderemos diminuir as nossas faltas. Então, a reencarnação nós poderemos encontrar também no Novo Testamento. Ah, mas a reencarnação não é uma criação da doutrina dos Espíritos? É claro que não. O budismo acredita na reencarnação, o hinduísmo acredita na reencarnação. Então, não é uma invenção da doutrina dos Espíritos. E é importante nós destacarmos que Allan Kardec foi retirar os ensinamentos universais dos Espíritos. É uma linguagem única. Nós chegaremos a um tempo que nós compreenderemos que tudo isso que a doutrina dos Espíritos nos traz não é uma invenção da doutrina dos Espíritos. É só nós constatarmos no nosso dia a dia quantas coisas acontecem. Quando Jesus pergunta aos seus apóstolos o que dizem os homens, quem é o Filho do Homem? Eles vão dizer, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, e tu? O que dizes quem eu sou? Ele vai responder, tu és filho do Deus vivo, que veio redimir os pecados do mundo. E Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, bem-aventurado tu és entre os homens, porque não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim o Pai que está no céu. Mais à frente, aqueles que acompanhavam Jesus, os apóstolos, vão questionar o mestre, mas Senhor, Elias disse que era necessário que ele retornasse antes que viesse o Messias, e Jesus vai responder que sim, e Elias retornou, mas vocês não o reconheceram. E está escrito lá no Novo Testamento que depois eles compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Uma outra passagem muito interessante também, que vai destacar a reencarnação, é quando Nicodemos, um doutor da lei, vai procurar por Jesus. E vai perguntar para Jesus, Jesus, como eu posso entender sobre o reino dos céus? E Jesus vai dizer, só aquele que renascer, ninguém poderá ver o reino do céu, se não nascer de novo. E Nicodemos vai perguntar, mas Senhor, como posso eu, homem feito, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus responde a Nicodemos, se você, que é um doutor da lei, não conhece das coisas mais simples, como eu poderei dizer para você sobre o reino dos céus? Então, ali nós poderemos dizer que Jesus está nos advertindo, é necessário renascer novamente. Um outro item que pode também nos roubarás, não cometerá adultérios, e o jovem vai responder, mas eu faço isso, Senhor, há muito tempo. Mas, se quiserem realmente ter a vida eterna e um lugar no céu, vende tudo que tens, dê aos pobres e terá um local para você no reino dos céus. O jovem para, reflete e decide, faz a sua reflexão e decide não seguir a Jesus. As leis de Deus, segundo o Livro dos Espíritos, está contida na nossa consciência na questão 621. E quais são essas leis? Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2, amará a teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essas leis serão importantes nós aplicarmos para que nós possamos entrar em comunhão com esse reino dos céus. Esse reino dos céus onde a lei da bondade, a paciência, a resignação estão presentes, nós desenvolveremos a partir do momento que nós tivermos esse amor ao próximo. Só que antes de nós amarmos a Deus, nós temos que amar o nosso próximo. E antes de nós amarmos o nosso próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Não ser tão cruéis conosco. Às vezes nós nos punimos muito, eu não mereço ser feliz, eu não mereço isso. Merecemos sim. Deus quer a nossa felicidade, a espiritualidade trabalha para a nossa felicidade. Essa doença, essa dificuldade da qual nós estamos passando, é algo que a vida está nos chamando a atenção. O que nós fizemos? Então, a partir do momento que nós mudarmos essa sintonia, a partir do momento que nós fizermos a nossa transformação moral, as coisas mudarão. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje.
pelo esforço. Então, a transformação moral, a reforma íntima é de fundamental importância para que nós possamos ser criaturas melhores, a cada dia mais felizes. Na passagem do Evangelho de Jesus em Mateus, ele vai falar sobre a passagem do lava-pés. Quando Jesus pega uma bacia, deita água, pega uma toalha, coloca a sua cintura e começa a lavar os pés dos seus apóstolos, um a um, até chegar em Pedro. E Pedro vai questionar, mas o mestre vai lavar o pé do seu discípulo? Sim, Pedro. É necessário que eu faça isso para que você esteja em comunhão comigo. Então, Senhor, não lave só os meus pés, mas a cabeça, as mãos, lave-me tudo. Pedro amava muito a Jesus e queria estar em comunhão com ele. E Jesus vai advertir Pedro, basta apenas os seus pés, o restante já está limpo. E eu faço isso como mestre para dar testemunho. Porque aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que serve. Porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aquele que já despertou a sua consciência para a importância do amor ao próximo, está já no caminho de ser considerado o trabalhador do Cristo. Já está trabalhando na obra do Cristo. A seara é grande, mas os tarefeiros são poucos. Então, se nós tivermos uma oportunidade de trabalhar para Jesus, vamos trabalhar, independente da religião da qual nós estamos. A doutrina dos Espíritos vai trazer vários esclarecimentos para nós, mas como asseverou Chico no Pinga Fogo, todas as religiões merecem o nosso respeito, porque Allan Kardec, em todas as suas anotações, deixou muito claro isso, que nós deveremos respeitar todas as religiões, todas são importantes e todas têm o seu caráter. Jesus já nos advertiu: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, não por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, mas por se amarem. Será que nós estamos amando uns aos outros? Vai nos contar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma passagem de Eurípides Barçanufo, que numa manhã ele acordou muito triste. Fez uma reflexão e, em desdobramento, foi para as regiões superiores e teve um encontro com Jesus. Quando ele se aproximou de Jesus, ele percebeu que o mestre estava chorando. Mestre, tu choras? Sim, Eurípides, eu choro. Provavelmente o mestre chora por aqueles que não foram alcançados pela doutrina consoladora ou pelo teu evangelho. Não, Eurípides, não são por eles que eu choro. Eu choro por aqueles que conheceram o evangelho, foram alcançados pela doutrina consoladora, mas de vez de estarem amando uns aos outros, estão armando uns contra os outros. Devemos nos amar. Amar a nós, amar o próximo, a respeitar as pessoas, fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Na questão 919, Allan Kardec vai perguntar: mas como eu posso fazer para melhorar nessa existência e conseguir resistir aos arrastamentos do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade Avalô disse: conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec volta a questionar: mas como eu posso fazer para conhecer a mim mesmo? E Santo Agostinho dá uma receita de vida. Diz mais ou menos assim: do tempo que vivia na terra, ao final de cada jornada, eu realizava uma reflexão, para saber o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de mal. Se porventura eu percebesse que tinha feito algo de negativo para com meu irmão, no dia seguinte, eu ia até ele e pedia desculpas. Como é difícil nós pedirmos desculpas. E acrescenta: se porventura Deus enviasse um dos seus anjos e nos convidássemos para retornar ao mundo espiritual, estaríamos preparados? Demos todos os exemplos para os nossos filhos, fomos gratos aos nossos pais, cumprimos as nossas obrigações do nosso trabalho, fomos gratos aos nossos amigos, e se porventura nós tivermos dificuldade de compreender, façamos como Jesus pede para que façamos, nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Aquilo que eu fiz, se uma outra pessoa fizesse comigo e eu aceitaria, se a resposta é sim, eu deverei continuar. Então, a reforma íntima, a transformação moral, o conhecimento de nós mesmos e das leis de Deus é fundamental para que possamos ser criaturas mais felizes. Estamos atravessando momentos decisivos. Jesus conta conosco. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai dizer que nós estamos passando por momentos decisivos. O primeiro, quando a Terra se deslocava da nebulosa solar. A segunda, quando se decidia a vinda de Jesus ao orbe terrestre. E a terceira agora. A espiritualidade conta conosco. Nós somos os olhos de Jesus. Nós somos a voz de Jesus, os braços de Jesus. Jesus conta com cada um de nós. Precisamos regaçar as mangas e trabalhar.
e trabalhar para a divulgação do Evangelho de Jesus, não para que tenhamos mais espíritas, mas criaturas melhores. Quando questionado o Dalai Lama qual a melhor religião, ele disse: aquela que faz a criatura melhor a cada dia. Essa é a melhor religião. Então, se um outro amigo, uma outra pessoa quer seguir uma religião diferente da nossa, deveremos deixar, porque todas são importantes. Nós não conseguiríamos, dentro do movimento espírita, abraçar todos aqueles que decidissem seguir a doutrina dos espíritos. Mas sim, deveremos levar essa mensagem consoladora, como Chico Xavier fez ao longo dos seus 92 anos, testemunho de fé e de realidade. Então, os 5 princípios básicos da doutrina dos espíritas, como falamos aqui, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação e a pluralidade do mundo dos habitados, se nós estudarmos isso através do Livro dos Espíritos e das outras obras, nós teremos uma compreensão melhor sobre a vida, de onde nós viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Que no palco da vida, nos papéis que nós representamos, papel de pai, de mãe, de filho, roubarem o nosso carro, alguém fechar o nosso carro, nós poderemos entrar numa outra sintonia e poderemos dizer que nós podemos entrar no inferno. Esse inferno, o pensamento, as nossas atitudes, pode trazer para nós essa compreensão. Então, o Livro dos Espíritos, para aqueles que gostam de estudar, que gostam de ter respostas para os grandes questionamentos da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra, será no Livro dos Espíritos que nós poderemos ter essas respostas que tanto nós procuramos ao longo da nossa existência. Deus existe? Se Deus existe, aonde Ele está? Quando aconteceram aqueles 2 aviões que chocaram nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, onde estava Deus? Quando o morro no Rio de Janeiro desmoronou, aonde estava Deus? Quantas coisas acontecem aos nossos olhos, que nós acompanhamos através da TV, e nós perguntamos: aonde está Deus que não vê isso? Essas crianças que nascem com problemas físicos, tivemos acompanhando o 3º Congresso Espírita Brasileiro, através das Casas André Luiz, através da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e nós percebemos lá as crianças que ali são assistidas. E nós ficamos com o nosso coração muito sensível ao ver nossos irmãos passando por aquela dificuldade. Por que Deus permite que isto aconteça? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? E os benfeitores espirituais vão responder: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na questão número 4, Allan Kardec vai perguntar: e qual a prova que nós temos, ou quais as provas que nós temos da existência de Deus? E os Espíritos respondem: no axioma que aplicai às vossas ciências. Tudo aquilo que não for criação do homem, de Deus foi a criação. Alguns de nós recordam o instante que nós acompanhamos a criação da Lua, da Terra, dos planetas, das galáxias? Nós temos a memória de quando nós construímos o nosso corpo, ou o corpo do nosso filho. Nós fomos co-criadores dos nossos filhos, auxiliando que ele viesse ao mundo. Mas a criação não. Estamos aqui sentados, ouvindo, acompanhando aqui a oratória, e o nosso corpo não para de trabalhar. O sangue está circulando pelo nosso corpo. O nosso estômago, nosso aparelho digestivo, está fazendo a digestão. E quem está controlando isso? Nós podemos controlar pouquinho as batidas do nosso coração. Se tivermos com uma emoção, alguma informação ou algo a acontecer, ele pode acelerar ou diminuir as batidas cardíacas, mas nós não controlamos isso. De tal forma que o momento da nossa partida não adianta nós reclamarmos, porque nós vamos partir. Então, nós vamos entrar aí na existência de Deus como o primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos. Nós vamos falar aqui sobre 5, e o primeiro é esse. O primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos é a existência de Deus. Porque se não fosse assim, como nós poderíamos entender tantas coisas que acontecem conosco? E Deus está dentro de nós. Algumas religiões chamam de Alá, Jeová, vários nomes, energia, força. Dentro da doutrina dos Espíritos, nós vamos entender Deus como a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. O segundo princípio básico da doutrina dos Espíritos é a imortalidade da alma. Nós acreditamos que, quando no fenômeno da morte, fica o nosso corpo físico, mas a alma sobrevive à morte do corpo, e o que fica lá é o nosso corpo físico. Jesus foi a maior testemunha da sobrevivência
do espírito após, ou da alma após a desencarnação. Quando na ressurreição dele, quando ele apareceu para Maria Madalena, não com o corpo físico, mas com o perispírito. E é interessante nós destacarmos aí que as mulheres, como sempre, são muito audaciosas, felizmente. Porque os apóstolos que acompanhavam Jesus, aonde estavam no momento que Jesus tinha sido sepultado? Estavam fugidos, estavam escondidos, não queriam ser presos, não queriam passar pela mesma situação da qual Jesus passou. Mas 3 mulheres vão procurar Jesus, principalmente Maria Madalena. E ela está a caminho onde estava sepultado Jesus, e um jardineiro pergunta para ela: mulher, aonde vais? Aonde está indo? Eu estou indo atrás de Jesus, o mestre amado. Mas você procura ele entre os mortos? Quando ela vai ver Jesus, o corpo de Jesus, percebe que o corpo de Jesus não está lá. E ela sai desesperada, e o jardineiro pergunta para ela de novo: mulher, por que choras? E ela reconhece a voz de quem era, e vai gritar: Rabone, Jesus. Sim, Maria, sou eu. E ela se ajoelha aos pés de Jesus, chora e chora muito. Só que quando ela vai pegar nas pernas de Jesus, Jesus: não me toque, eu ainda não fui ao Pai. Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai trazer uma mensagem muito interessante para nós, que vai relatar um pouco mais sobre essa passagem. Porque Maria Madalena vai perguntar a Jesus: mas Jesus, aonde estivestes? Descansando, refletindo sobre as notícias, tantas curas que o mestre fez? Não, Maria. Eu fui para as regiões mais inferiores, fui atrás do amigo querido. Mas que amigo é esse que merece tanta atenção do mestre? O verdadeiro amigo jamais esquece o outro amigo. Eu fui atrás daquele amigo que eu tanto amei e tanto amo, Judas Iscariotes. Só que ele não me reconheceu. Maria Madalena, então, entende a importância de nós termos os nossos amigos, como Jesus era amigo de Maria Madalena. E ela vai contar a todos os apóstolos, aqueles que conheciam Jesus, mas como ela tinha uma vida equivocada, não acreditaram nelas. Quiçá nós pudéssemos dar mais atenção às mulheres. Quem tem a sua esposa, ouça melhor a sua mãe, a sua irmã, porque as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que os homens, e nós precisamos aprender com elas. Quiçá, se a terra ou os países tivessem sido governados, ou estivessem sido governando a sua governança através das mulheres, talvez hoje nós estaríamos melhor. O homem, é claro que tem a sua importância no contexto da humanidade, mas a mulher traz essa sensibilidade muito mais aflorada do que o homem. O terceiro princípio básico da doutrina dos espíritos é a comunicabilidade dos espíritos. Nós acompanhamos, como falamos aqui, os 100 anos de Chico Xavier. Raul Teixeira, na sua palestra que ele fez, relatou várias passagens das quais ele acompanhou junto de Chico Xavier, mães recebendo mensagem dos seus filhos do mundo espiritual, consolando a alma aflita. E ele teve a oportunidade de depois conhecer essas mães quando ele esteve fazendo palestras por várias regiões do país. E nós verificamos quantas mães recebem a consolação. Quanto é importante, como o nosso companheiro disse aqui, essa mensagem consoladora. Porque se não fosse assim, nós perguntaríamos: para que viver? Amar os nossos filhos, amar a nossa esposa, o esposo, a mãe e o pai, de repente eles partem, nós não sabemos para onde eles vão, se um dia nós iremos encontrá-lo. Felizmente, a doutrina espírita veio matar a morte, veio dizer que ninguém morre, fica o corpo físico, que a alma sobrevive.